André, a confirmar o que disse o Antônio Risério, a gente tem o caso do Dostoiévski, que é visto como um patrimônio da cultura ocidental pelos ocidentais, mas não pelos russos, né? O caso do Dostoiévski é interessante, porque ele, assim como Tolstói e outros grandes autores russos, são considerados grandes clássicos da literatura ocidental. Certa feita, os russos fizeram um volume dedicado ao Dostoiévski, né? E esse volume, só quem escreveu nesse volume foram especialistas em Dostoiévski não russos. E, na realidade, o título do livro de ensaio sobre Dostoiévski era Dostoiévski e a cultura universal. Universal, certo? Que tem tudo a ver com a alma russa, porque os russos veem Moscou como uma espécie de terceira Roma. Roma, Constantinopla, Moscou, certo? Então, a posição como os russos se veem diante do Ocidente sempre foi uma posição extremamente polêmica, porque a ponto de que no século XIX existiam aqueles russos chamados de ocidentalizantes que achavam que a Rússia tinha que ficar parecida com o Ocidente. A discussão do Putin hoje é muito alimentada por esse problema, essa desconfiança em relação ao Ocidente, que muitos ocidentais não conseguem entender que os russos não estão muito preocupados com o que os ocidentais pensam deles. E, nesse sentido, é como se eles não fossem ocidentais. Mas, na verdade, a questão da Rússia hoje, culturalmente falando, é que a Rússia se vê como um continente de fato, euroasiano, quer dizer, a Rússia está na Europa, mas ao mesmo tempo está na Ásia. Então, ela é absolutamente peculiar. Agora, ao mesmo tempo, Dostoiévski é cristão, entendeu? Então, a coisa ela não é evidente. E não tem nada mais ligado à cultura ocidental do que o cristianismo. Do que o cristianismo, é exatamente isso que eu quero dizer. Não tem nada mais ocidental do que o cristianismo. Mas a Rússia que produziu esses autores, ela é profundamente cristã. Assim como Lenin foi super influenciado por Marx, que é ocidental. Certo? Então, é uma relação um tanto ambivalente, mas dá para se compreender a ambivalência. Ela não é irracional.